Boa tarde. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo Como enfrentar o futuro sem medo. Estaremos falando hoje sobre sociedades como a nossa, nos dias de Noé e de Ló. A Bíblia fala, várias vezes que nós estaríamos, nos últimos dias, estaríamos vivendo sociedades como a de Noé e como a de Ló. E nós vamos hoje estudar um pouquinho como era essa sociedade e se realmente elas se aplicam nos dias de hoje. Então, por meio de muitas passagens proféticas diferentes na Bíblia, ela apresenta uma descrição que é combinada com o mundo e como o mundo vai ficar, nesses dias, nos dias que vivemos, à medida que nos aproximamos do fim. Então ela vai unir vários eventos que são significativos e que vão fazer com que esses dias que precedem imediatamente o fim sejam dias distintos, dias singulares, dias assim totalmente únicos na história da humanidade. Duas dessas passagens proféticas descrevem sociedades históricas reais, E Jesus alerta que tenhamos que estar muito atentos, prestando atenção nessas sociedades. Então ele declara na sua vinda que o mundo será como aconteceu nos dias de Ló e Noé. Ele fala em Lucas 17, 26, 30 sobre isso. Bom, quais foram as características distintivas dessas sociedades como o nosso mundo se compara a elas? Quais seriam essas características? Vamos lá. Nos dias de Noé, sobre o primeiro elemento da descrição profética que a Bíblia faz dos dias do fim, nós continuamos com as palavras de Mateus 24, que fala: como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como se dava nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O Lucas 17, 26, ele também fala: e como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Ou seja, os dias que precedem a volta de Jesus. Também Gênesis 5 fala sobre isso, Fala, Gênesis 6:5, que fala assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só mal continuamente. Então, aqui está uma ênfase na experiência do interior do homem, o que passa na mente e no coração do homem. A Escritura diz que a sua imaginação, os seus pensamentos, as suas intenções eram todas malignas. Podemos resumir isso numa curta definição: corrupção universal na maneira de pensar. Então, o homem desses dias, dos dias de Noé e Ló, eles tinham uma coisa em comum: uma corrupção universal da maneira de pensar. Tudo tinha sido contaminado. As imagens, a linguagem, os conceitos, tudo permeado por algo impuro e sujo. Um traço muito claro da época de Noé foi: e encheu-se a terra de violência. Houve aparentemente um surto repentino de crimes violentos. Os homens tornaram-se tão irascíveis por seus atos que a violência era tida como algo corriqueiro. Se existe uma característica que é vista nos dias de Noé e é repetida nos nossos dias, sem sombra de dúvida, é a violência generalizada. Hoje mesmo, não é mais possível caminhar seguro, nem de dia, nem de noite, em alguma das nossas cidades, principalmente aqui no Brasil. E lá fora também, em outros países. Isso é uma coisa notória, clara, Temos que aceitar isso como um fato, no qual a verdade seja dita. Já estamos habituados, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A terra está cheia de violências.
Outro aspecto nos dias de Noé está no versículo 12 do capítulo 6. E viu Deus a terra, e eis que estava totalmente corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Gênesis 6, 12. Ora, a palavra corrompida ou corrupta provavelmente resume bem a condição daqueles dias. Havia uma corrupção total, particularmente nos relacionamentos e na vida sexual, que tinham se corrompido e se tornado anormais, resultando, sabem quê? Em degradação e na perversão sexual. Nos dias atuais, isso também não é algo corriqueiro. Aliás, nos dias atuais, isso é algo corriqueiro. Entre os não salvos, a perversão sexual está na moda. As pessoas até se gabam, né, pelas suas atitudes perversas. Há muitas pessoas que não são convertidas que se vangloriam por praticarem essas perversões. E alguns programas de televisão realmente se deleitam em exporem seus detalhes mais sórdidos. Hoje, no dia 27 de maio de 2020, eu vi uma reportagem falando que a Disney iria fazer o primeiro personagem claramente homossexual num desenho. Procure, pesquisem, vocês vão ver. Um primeiro personagem claramente homossexual. Eu vou pedir a Priscila para depois colocar o link no final do vídeo, para vocês poderem tirarem as suas conclusões e virem, né, o quanto que nós estamos cada dia mais. Ou seja, eles não estão só satisfeitos em mudar o pensamento dos adultos. Eles querem também inculcar esses tipos de degradação moral na mente das nossas crianças. Se juntarmos todas essas descrições, nós vamos extrair 4 aspectos distintivos dos dias de Noé. Bom, o primeiro, uma cultura intensamente relacionada à dimensão oculta, relações anormais entre seres de ordens diferentes, seres espirituais, sobrenaturais e seres humanos. O Crepúsculo, quantos filmes, né, nós temos visto hoje, homens tendo relacionamentos com vampiros, com animais, né, com zumbis, né, ou seja, seres espirituais ocultos. Uma corrupção universal do pensamento, uma violência desenfreada, uma corrupção e perversão sexual generalizada. Em que medida essas descrições do tempo de Noé caracterizam a nossa sociedade hoje? Será que estamos distantes? Vamos perguntar, vemos uma penetração crescente de forças e influências ocultas? Encontramos corrompidos os pensamentos dos homens? A sociedade está repleta de imagens e sugestões impuras? A terra está cheia de violência? Observamos a corrupção e a perversão sexual ao nosso redor de forma sempre crescente? Obviamente que a resposta a todas essas perguntas é sim, infelizmente. Então, a nossa sociedade hoje está sim igual aos dias de Noé. Agora vamos avaliar aos dias de Ló. Jesus não compara esse período ao fim, apenas com os dias de Noé, mas também compara com os dias de Ló. Lucas 17, 26, 28 e 30 diz: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também nos dias do Filho do Homem. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Para termos uma descrição precisa e emocionante daquilo que Jesus estava falando, necessitamos ler principalmente o texto de Gênesis 19. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se, rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho.
Não, passaremos a noite na praça. Responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão aqueles homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e disse: não, meus amigos, não façam esta perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior do que a eles. E empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir essa cidade. O nome daquela cidade, Sodoma, aplica-se a uma forma particular de perversão, chamada sodomia, a qual está relacionada à homossexualidade. De muitas maneiras, o tempo de Ló também foi similar ao de Noé. Houve, entretanto, nos dias de Ló, uma ênfase especial à homossexualidade, praticada em público. Não era algo dissimulado ou passivo, ao contrário, era uma atitude agressiva. Eles praticavam em relação às suas vítimas com muita determinação. Eles eram muito taxativos, eles estavam determinados. Além disso, a sodomia envolvia tanto os moços como os velhos. E o texto de Gênesis 19 fala de todos os homens da cidade, dos mais jovens aos mais velhos. Aparentemente, toda a população masculina estava lá perto da casa de Ló. E ela estava completamente entregue a essa forma assustadora, violenta e agressiva de homossexualidade. Além disso, ignorava os padrões aceitáveis de comportamento, pois naqueles dias solicitaram um homem que levasse para fora os seus convidados a fim de submetê-los a uma vergonha e degradação era o pior pedido, era o pedido mais terrível que podia ser feito. Por isso que Ló tomou aquela atitude, aquela decisão de querer dar às suas filhas. Temos 4 aspectos também distintos dessa sociedade. Uma civilização entregue à relação sexual anormal, principalmente entre homens. Não lemos nada em particular sobre as mulheres. Perversão descarada, agressiva e violenta. Sodomia praticada tanto por moços quanto por velhos. Ignorância dos padrões aceitáveis de comportamento. Antes dos julgamentos de Deus, alguns dos julgamentos de Deus são os que chamamos de exemplares, como os de Sodoma e Gomorra. O povo de Sodoma e Gomorra foi destruído. Mas essa não é a maneira de como Deus, em geral, julga todos que são culpados por essas práticas, e sim uma forma de mostrar, de uma vez por todas, o que realmente o Senhor pensa a respeito desse comportamento. Vemos também que o Senhor julga, similarmente no caso de Ananias e Safira, que eram hipócritas, e por dizerem que darem mais à obra de Deus do que realmente faziam, eles pecaram. Desculpa. Mas o Senhor não faz isso. Ele usa esse tratamento nessas situações para revelar o que acha sobre a hipocrisia e o comportamento dos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Bom, qual era
o real pecado de Sodoma? Será que era realmente o homossexualismo? Será? Vamos avaliar aqui. Muitas pessoas pensam que o pecado real de Sodoma era a homossexualidade, mas esse não era o real motivo pelo qual Deus acusa Sodoma. Isso está, sabe onde? Em Ezequiel 16. O texto de Ezequiel 16, dirigindo-se à cidade de Jerusalém, a compara a Sodoma. E isto é o que o Senhor diz sobre Sodoma. Prestem atenção. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã, está falando de Jerusalém. Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Olha que coisa interessante. Aqui o Senhor não fala em nenhum momento sequer sobre o homossexualismo. O Senhor diz que o pecado de Sodoma e Gomorra, né, foi a maldade de Sodoma e Gomorra, exatamente como provavelmente Jerusalém estava praticando. Era soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade e nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Não há nenhuma menção à homossexualidade nesse contexto. Não estou dizendo que Deus ele é indiferente ao pecado de homossexualismo, mas os pecados básicos de Sodoma eram diferentes ao homossexualismo. Não era somente o homossexualismo. Os pecados básicos eram o egoísmo, a carnalidade, a satisfação da vontade, a procura por ser sempre o número um. Acredito que culturas que possuem esse tipo de pecado certamente vão produzir a homossexualidade. E é isso que temos visto no nosso país, aqui no Brasil. E é por isso que temos tantos homossexuais hoje em dia. Porque os pecados do nosso tempo são como Sodoma, ou seja, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Gente, isso não descreve bem a nossa cultura nos dias de hoje? A nossa cultura contemporânea? Mas, felizmente, há algumas exceções. Mas são apenas exceções. Bom, um fator final. Existe um aspecto final dos últimos dias que Jesus mostra que esteve presente nas sociedades tanto de Noé quanto de Ló. Qual será esse aspecto final? Está em Lucas 17, 27 a 28. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Cristo fala 8 atividades específicas: comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, edificar e plantar. Ora, não existe nada de mal nessas ações, não é verdade? Então, qual é o problema? O problema, preste atenção, essa é a parte mais importante deste vídeo de hoje. Prestem bem atenção. A Bíblia fala que eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam, vendiam, edificavam e plantavam. E intrinsecamente não existe nada pecaminoso nessas atitudes, ok? Então qual o problema? O problema é que as pessoas estavam tão imersas, tão envolvidas, tão comprometidas naquelas atividades que não reconheceram os dias em que estavam vivendo. Isso se resume em uma única palavra: materialismo. O apego material era tanto que aqueles cidadãos não tinham mais entendimento espiritual, nem estavam voltados ao que é eterno. Ora, queridos,
Quantos de nós, servos do Senhor, e eu não falo mais daqueles que não conhecem a Deus, eu estou falando daqueles que são servos do Senhor, quantos estão desapercebidos? Quantos estão envolvidos, comprometidos com as coisas desse mundo, com os negócios dessa vida? Paulo já fala sobre isso. Esse foi o grande pecado. Esse foi o grande pecado. Estavam tão comprometidos, tão envolvidos com os negócios dessa vida, que não se deram conta dos dias maus que estavam vivendo. Queridos, nós estamos vivendo esses dias de Noé e Ló. E vocês? Estão acordados? E vocês? Estão tão comprometidos com as suas vidas, com o seu dia a dia, com as suas compras, as suas vendas, em casar, em dar-se em casamento, que não estão se apercebendo dos dias em que estamos vivendo? Acordem, queridos, acordem. É hora de despertar. É hora de despertar do sono. A característica final dos dias de Noé e Ló, então, foi o materialismo. Quanto dessa maneira de viver está presente no mundo hoje? Quanto dessa maneira de viver está presente na sua vida hoje? Eu diria que a grande maioria da população mundial encontra-se praticamente imersa, submersa, comprometido, envolvido nessa conduta de vida. E isso, infelizmente, não exclui a igreja visível. Há muitos cristãos que se dizem praticantes, que em seu coração são tão materialistas quanto aqueles que não são cristãos. Talvez só demonstrem um pouco menos, mas isso não significa que o seu estilo de vida seja diferente dos não cristãos, porque o seu estilo de vida está tão materialista, está tão comprometido com os negócios dessa vida, que ele não se apercebe dos dias em que estamos vivendo. Jesus nos advertiu que se fôssemos sugados por este mal, não estaremos prontos quando ele vier e seremos colocados na mesma categoria dos dias de Noé e de Ló. Bom, qual é o lado positivo disso? O lado positivo é que Noé, pela fé, lá em Hebreus 11:7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aqui está a característica que eu quero mostrar. Noé não foi deixado na sua ignorância acerca do que estava para acontecer. Noé não estava imerso no materialismo. Como servo fiel de Deus, ele recebeu diretamente do Senhor, do Altíssimo, uma revelação sobrenatural do que aconteceria na terra e de como, juntamente com a sua família, ele poderia se preparar para enfrentar o que viria e sobreviver. Deus avisou Noé antecipadamente e lhe mostrou uma saída. E Noé ignorou o que Deus o avisou? Noé achou que Deus estava exagerando? Noé achou que seria algo muito que não fosse importante? Não, pelo contrário. Noé valorizou aquilo que Deus falou, não só valorizou, como ele se preparou para isso. Assim como os elementos negativos da história, o positivo também se aplica ao presente, a nós. Encaramos perigos tremendos, catástrofes e julgamentos que não podemos avaliar ou determinar plenamente. Todavia, creio que Deus avisará os seus servos fiéis e mostrará uma saída para a sobrevivência. Tem uma passagem que eu vou pedir a Priscila também para colocar, que fala que o Senhor não fará nada
sem avisar antes os seus profetas. Está no Velho Testamento. Jesus prometeu aos seus discípulos a pessoa do Espírito Santo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. João 16, 13. Ora, é muito importante reconhecermos o ministério do Espírito Santo. Ele dirá tudo o que ainda há de vir. Mas talvez não necessariamente tudo, mas tudo aquilo que precisamos saber para sobreviver e cumprir o propósito divino. O Espírito Santo, ele fará isso. Ele vai nos revelar como ele fez nos dias de Noé. No caso de Ló, Deus enviou anjos para protegerem e o libertar. Nesses dias que temos passado de crise e de pressão, vamos esperar que o Senhor, na sua fidelidade, fará o mesmo por nós. Certamente Ele fará o mesmo por nós. Nós vamos esperar, com certeza, pela presença sobrenatural do Senhor e dos seus anjos para nos avisar, para nos mostrar e nos orientar, assim como o seu Espírito Santo. O autor de Hebreus diz que anjos ministradores são enviados para ministrar aos herdeiros da salvação, os cristãos nesse tempo. Hebreus 1,14. Embora haja muitas coisas malignas e assustadoras na descrição dos dias de Noé e Ló, várias delas presentes também em nosso tempo, precisamos ver um lado positivo. Nunca existe uma situação em que Deus não tem uma resposta preparada antecipadamente. Ele avisará os seus servos sobre o que há de vir e lhes mostrará como sobreviver. Enviará anjos para o ajudarem, protegerem e libertarem. Podemos esperar essas coisas boas da parte de Deus nesses dias. Queridos, é muito importante que nós estejamos nos preparando, que nós estejamos atentos, que nós estejamos vivendo em tendas. O que eu quero dizer com isso? Viver em tendas é não estar apegado ao materialismo, às coisas desse mundo, aos negócios dessa vida. Viver em tendas é estarmos preparados para a volta do Senhor, sem ter nada que nos embarace, nada que nos impeça de subir. Permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Permita que o Espírito Santo, nesses dias, te prepare para a volta de Jesus. Não tenha dúvida, o Senhor virá. Em breve, Ele virá. Mas Ele levará somente aqueles que estão se preparando, que estão o aguardando ansiosamente pela sua vinda. Não tenha medo do futuro, mas esteja se preparando para aquilo que o Senhor tem para nós. Fiquem na paz, uma tarde abençoada e até o próximo vídeo.